Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. O propósito desse nosso pequeno vídeo é tecer algumas considerações sobre uma notícia, né, que foi veiculada pela grande imprensa há alguns dias atrás, coisa de 2 semanas atrás aproximadamente, né? Vamos apresentar a notícia e depois fazer uma breve análise do ocorrido, né, do acontecido, do objeto ali da notícia, à luz dos conhecimentos da doutrina espírita, tá certo? Vamos lá então. A notícia que circulou então foi essa, tá certo? A notícia circulou em vários jornais impressos, né, televisados, em sites de notícias, etc. Enfim, até onde se sabe é uma notícia fidedigna, né? O fato efetivamente sucedeu-se, tá certo? Pegamos aí no caso, né, para fins de ilustração, a notícia tal como ela foi apresentada pelo jornal Correio Brasiliense, né? Então a manchete é a seguinte: cachorro mata macaco e primatas, entre aspas, se vingam, arremessando 250 cães de prédio, né? A guerra animal ocorreu na Índia, tem mais informações um pouco mais adiante nos próximos slides, e até mesmo humanos foram atacados pelo grupo de macacos vingadores, né? Bom, para resumir, o que teria acontecido, né? Um cachorro, não sei exatamente por qual razão, não houvera, né, enfim, matado um macaco que pertencia a um certo grupo, né? Os membros então desse grupo, né, passaram então depois disso a matar cães, né? Segundo as notícias, teriam matado cerca de 250 cachorros, né? E não encontrando mais cães para então poder matar, inclusive teriam começado a atacar crianças pequenas, enfim, gerando pânico efetivamente na população local, né? Como disse, essa notícia foi veiculada por diversos veículos, né? Até onde se sabe a informação é fidedigna, né? Bom, primeiro isso talvez choque um tanto as pessoas, né? Porque vai contra, né? Vai de encontro àquilo que aquilo que nós nos habituamos a pensar, né? Os animais como seres puros, quer dizer, desprovidos de maus sentimentos, né? E que matam apenas para se defender ou para se alimentar, né? O que efetivamente não foi o caso nessa situação que é narrada aí na notícia, tá certo? Mas vamos em frente então, comentar um pouco mais a notícia e depois então entrar naquela interpretação à luz da doutrina espírita conforme eu mencionei. Aqui então algumas informações mais sobre o acontecido, né? Enfim, relatam, dá um pouco mais de detalhes, né? Usando de sua inteligência, né, e de um certo requinte de crueldade, né, esses macacos então levavam os cães pequenos que eles conseguiam pegar até um local alto, por exemplo, um topo de um edifício, né, e os arremessavam lá de cima, porque sabiam que assim eles iam morrer, né? Se fizessem isso de uma baixa altitude ou simplesmente tentassem agarrá-los, talvez não conseguissem matá-los, né? E segundo os moradores, então, esse comportamento desses macacos eclodiram depois que uma matilha de cães matou um filhote de macaco, e o filhote certamente era de um, né, pertencia, enfim, a esse grupo, né? E depois então de matar cerca de 250 cães, os macacos inclusive começaram a voltar-se contra os seres humanos, né, atacando crianças pequenas. Aqui só para reforçar um pouquinho mais, né, trazer mais algumas informações, enfim, a notícia como apareceu aí no site do UOL, né, em 18 de dezembro. Né? Bom, segundo os moradores, né? De novo, né? Os moradores relatam essa técnica, né? Se assim podemos chamar, bastante cruel dos macacos, né? De matar os cachorros, né? Levá-los até um prédio bem alto, até o topo e depois, ou de uma árvore, né? Um local alto, enfim, e depois arremessá-los lá de cima, né? Isso aconteceu na cidade de Maojao Gaon, salvo melhor pronúncia, né? No distrito de Bid, ou algo assim, me perdoe aí a pronúncia, enfim, na Índia, né? Na Índia. Um filhote de macaco, né? Cerca de um mês, houvera sido morto, né? Enfim, a única explicação que se consegue encontrar, né? Veja que os macacos não estão interessados em se alimentar ou qualquer coisa assim, né? Evidentemente é o acontecido, quer dizer, daí falar assim que os macacos estão a vingar-se, né, dos cachorros por conta do filhote do bando que houvera sido morto.
Mesmo no site anterior, traz ainda, né, mais uma informação de que durante a pandemia de Covid-19, né, com a ausência de turistas, né, a principal fonte de alimentação dos macacos são as doações feitas pelos turistas. Né. Não fica claro quando ele fala em doações, estão fazendo referência a dinheiro que os turistas dariam para pessoas ou entidades que cuidam dos macacos, ou acho mais provável que na verdade queria dizer aí, né, a comida que os próprios turistas dão aos macacos. Mas enfim, né, na ausência então dessa fonte de alimento, as gangues, assim como o site se refere, de macacos teriam se tornado mais agressivas, etc. Né? Mas fato é que, né, essa questão de agredir, né, gratuitamente cães, né, matar cerca de 250 deles, aconteceu após aquele episódio. Bom, essa é a notícia. Né? Me estendi um pouco, mas essa é a notícia. Bom, qual a interpretação que podemos dar à luz da doutrina? Pela doutrina espírita, sabemos que o princípio inteligente, ele salta, se assim podemos nos expressar, né, do reino mineral para o reino vegetal, para o reino animal, e no reino animal vai sucessivamente sendo elaborado e reelaborado, né, até que atinja uma situação tal que seja capaz de formar, se assim podemos dizer, né? Não sei se seria a melhor terminologia, mas enfim, para que fique claro, a fim de que esse princípio inteligente seja capaz de constituir um espírito de um ser humano, né? E passará então esse espírito a encarnações sucessivas, etc., conforme sabemos, né? Então esse princípio inteligente ele vai pouco a pouco sendo elaborado, evoluindo, né? Para usar uma analogia da química, como se fora sucessivamente sendo destilado e redestilado, né? Sendo reelaborado, sendo purificado num certo sentido, evoluindo, enfim, até ser capaz de, né, constituir, né, um espírito humano. Né? Então, cada um de nós, né, em épocas recuadas, né, já de alguma forma passou por isso. Né? Bom, mas então leamos a pergunta 607 do Livro dos Espíritos. Né? Dissestes, aí fazendo referência à pergunta 190, né, que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Resposta, então, dos espíritos. Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Essa resposta é um pouco mais elaborada na sequência. Passemos, então, para o próximo slide. Kardec, então, continua elaborando um pouco mais a pergunta a partir da resposta que foi obtida. Né? Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não? Resposta. Já não dissemos que todo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, esses seres que não, seres humanos, né? Nos quais o princípio inteligente está sendo pouco a pouco elaborado, nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna, entre aspas, espírito. Entra então no período da humanização, começa a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Bom, então esse princípio inteligente ele é a pouco, né, elaborado, enfim, vai-se aos poucos sofisticando, se pudermos usar a expressão, até ser capaz de, né, se transformar, né, de tornar-se, né, espírito. Estamos a falar já no caso do ser humano. Né? Então, fazendo agora então, né, a relação com a notícia, né, que circulou, né?
princípio inteligente, né? E os animais têm inteligência como não, né? Qualquer pessoa que já criou um gato ou um cachorro vai poder atestar isso. Não é preciso fazer nenhum estudo científico, né, para tanto. Mas enfim, os animais são inteligentes. Esses primatas, né, mais próximos inclusive, sob muitos aspectos, dos seres humanos, são bastante inteligentes, né? Não procurei saber qual espécie, né, de macaco, mas pela foto dá até para identificar. Mas enfim, primatas, né, estão mais próximos sob muitos aspectos do ser humano. São bastante inteligentes. Os atos todos que praticam, inclusive esse ato de maldade contra os cães, né, que praticaram, não deixa dúvida com relação à sua inteligência, né? Mas então o princípio inteligente, né, que está pouco a pouco se individualizando, né, e no caso o princípio inteligente que está nesses macacos atualmente, esteve antes, né, ao longo aí dos séculos, milênios, enfim, em seres inferiores, mineral, vegetal e em animais inferiores a esses primatas. Não obstante toda essa fase de elaboração, de individualização, né, princípio que atualmente, né, encontra-se, por assim dizer, contido, né, figurativamente falando, nesses animais, o princípio inteligente, então, mostra que esses animais são capazes de maldade, né, são capazes do mal, como ficou bem atestado aí pela notícia que foi veiculada, né? Esse mesmo princípio inteligente vai continuar se elaborando pouco a pouco, né? Em algum momento mais adiante irá, como respondem aqui os espíritos, né, se individualizar, né, vai se individualizando pouco a pouco, ensaia para a vida, né? E nesse trabalho preparatório, que os espíritos comparam a germinação, né, o princípio inteligente sofre uma transformação ao longo desse processo e se torna, entre aspas, espírito, que entra então na sequência no período de humanização, né? Muito embora saibamos pela doutrina, né, que os espíritos são criados simples e ignorantes, etc., né, que num primeiro momento, inclusive, não são tão responsabilizados pelos atos que praticam, né, que é a responsabilidade por algum mau ato praticado é consequência direta do grau de ciência e consciência que o espírito já atingiu, né? Mas esse fato, essa notícia trazida aí, né, com o episódio desses macacos, levanta realmente uma questão interessante, né? Será que os seres humanos maus, coloquemos assim, né? Sabemos que todos nós, se não o somos atualmente, já o fomos, né? E de qualquer forma, atualmente, em parcela, enfim, ainda que em fração, ainda somos também maus, enfim, né? Relativizando aqui o comentário, bem entendido, né? Por tudo aquilo que sabemos da doutrina, mas é uma pergunta interessante, né? Será que os espíritos que em suas primeiras encarnações praticam atos de maldade, aí já, né, na condição de seres humanos, né, já humanizados, né? Será que eles, durante o período de elaboração, né, em seres inferiores, animaram animais também capazes de maldade, né? Enfim, será que a maldade, né, vamos colocar assim entre aspas, ela tem uma origem, na verdade, anterior até ao período em que o princípio inteligente, né, atingiu um estado tal de evolução capaz de, enfim, tornar-se, né, transformar-se, para usar o verbo, né, transformar, que é o verbo que os espíritos aí utilizam na resposta, até que esse princípio inteligente seja capaz de transformar-se num espírito, né? Será que ele carrega consigo, por assim dizer, quando essa transformação acontece, né? Quando ele entra no período de humanização, ele carrega consigo a bondade ou maldade que os animais, né, nos quais esse princípio foi elaborado até chegar à fase de humanização demonstraram, né? Será que o princípio inteligente que atualmente anima, por assim dizer, esses macacos, quando chegar à fase de se transformar, né, num espírito, usando a terminologia que os espíritos superiores utilizaram na resposta a Kardec. Quando esse princípio então chegar ao período da humanização, será que ele trará consigo como um contaminante, por assim dizer, essa maldade? E de alguma forma isso seria a origem da maldade que algumas pessoas até hoje carregam dentro de si? Enfim, não tem uma resposta para dar, né? Mas esse episódio, uma resposta segura, enfim, posso no máximo
trazer aqui a pergunta. Acho que me parece muito válida, muito interessante, né? Para todos aqueles que, como nós, tentam entender cada vez mais a ciência espírita, né? Não existe o sobrenatural, existe o natural que nós não conhecemos ainda. Não existe o inexplicável, existe o explicável para o qual ainda não temos explicações, né? E se todos nós somos espíritos, e os somos, né? Uns encarnados, outros desencarnados, alguns em esferas mais inferiores, outros em esferas mais superiores, mas existe uma identidade comum, somos todos espíritos, a caminho do progresso da evolução cada vez maior. Então, conhecer, digamos, né, as nossas origens e entender, né, como esse princípio inteligente que atualmente nos forma foi elaborado e se ele traz em si máculas, manchas, contaminações desse processo progressivo de elaboração que conduziu, né, à transformação do princípio inteligente num espírito, que entrou então na fase de humanização, né, enfim, o princípio inteligente entrou na fase de humanização, convertendo-se, por assim dizer, num espírito, espírito que hoje nos anima, né? Enfim, há resquícios dessa época, né? Alguns maus instintos, por assim dizer, alguma maldade que carregamos em nós, vem desde essa época de alguma forma, esse princípio inteligente nessas elaborações sucessivas, né? Até chegar a animar, por assim dizer, um espírito humano. Ele vem contaminado, né, por essas passagens anteriores. Enfim, tanto que esse episódio, né, com esses macacos levanta essa pergunta que é muito interessante. Não tenho a resposta para, mas me parece que fazer a pergunta é bastante válido. Fica o tema, então, para reflexão, né, para todos aqueles que se interessam por entender, né, como afinal somos, porque somos como somos, enfim, né? Quando eu digo ciência espírita, não estou querendo falar aqui em algo que esteja desvinculado da moral espírita, né? Mas da mesma forma que esse mundo no qual vivemos tem as suas leis naturais, o mundo dos espíritos também tem as suas leis naturais e estamos a elas submetidos, né? Da mesma forma, conhecer as leis naturais desse mundo é o que nos desperta a curiosidade e que nos permite, inclusive, viver aqui cada vez mais e melhor, né? Conhecer as leis naturais que regem o mundo dos espíritos, por certo, é algo até mais motivante e mais curioso ainda para nós outros que estamos encarnados, né? E conhecer como tudo se passa, né, na elaboração desse princípio inteligente que a todos nós anima atualmente, né, que foi individualizado e que anima cada um de nós, por certo, é algo de máxima importância. Tá certo? Fico por aqui então. Não tenho uma resposta para dar, mas a pergunta, modéstia à parte, me parece até que bastante boa. Muito obrigado então e até o próximo vídeo.